Bom dia, abençoado, bom dia, abençoada do Senhor. Eu quero ler um versículo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário do Senhor e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Esse momento que Davi viveu foi um momento assim de reconstrução da sua vida. Nós temos momentos na vida que a gente precisa reconstruir alguma coisa, alguma área da nossa vida. Davi aqui teve sua vida assim totalmente destruída, poderia ter sua vida totalmente destruída por um erro, um pecado. Davi se engraçou para o lado de uma mulher casada. Ele viu a mulher lá do terraço dele e dormiu com ela, e ela engravidou, e o marido dela estava na guerra. Então naquela época não tinha DNA, exame de DNA. DNA existia, né? Não existia o exame. E então Davi chama o marido da guerra para poder dormir com ela. E ele dormindo com ela, pronto, resolvido o problema. O filho era dele. Só que o cara veio e com muita responsabilidade falou: eu não posso dormir, ter um momento de prazer com minha mulher enquanto os meus amigos estão na guerra, guerreando por Israel. E ele então, Davi tenta de todas as formas fazê-lo dormir com ela, ele não dorme, então Davi manda ele para uma missão suicida, e ele vai para essa missão e acaba morrendo na batalha. E Davi, com a mulher grávida, pensa: pronto, agora todo mundo vai saber que eu que engravidei, o meu reino vai ficar sem moral, vou tentar cobertar isso, né? Então o que ele... ficam sabendo do ataque dele, né, da missão impossível que ele manda o cara fazer. Davi então resolve o problema da maneira dele, casa com a mulher, e aí qualquer coisa o filho é dele porque casou com ela. Só que Deus não deixa nada passar, e o diabo também cobra o pecado. O salário do pecado é a morte. Morte, de alguma forma, vai vir morte sobre sua vida. Não adianta a gente acobertar, que no reino espiritual nada é coberto. E Deus então manda Natan chamar Davi, conversar com Davi e falar: Davi, você errou, né? E Davi então reconhece o erro. Deus perdoa Davi, mas como ele vivia na época da lei, né, a lei dizia que se você matasse alguém deliberadamente, você teria que morrer. Deus então perdoa Davi, mas fala: esse filho vai morrer, alguém tem que morrer, e aí vai ser essa criança vai morrer. Quando a criança nasce, fica doente uma semana, e Davi chora, ora, clama, jejua, não quer comer, não quer nada. Os seus súditos fazem tudo para que ele coma, que ele se divirta, e ele não quer de jeito nenhum. Ele passa uma semana de jejum e oração, pedindo a Deus que salvasse essa criança. Mas a criança morre. E quando ela morre, os seus amigos mais íntimos, os seus funcionários, ficam com medo de falar para ele que morreu, que se enquanto estava vivo ele já não queria nada com nada, nem comer, imagina, nem tomar banho. Imagina se quando ele soubesse que morreu a criança. E aí entra esse versículo que nós lemos aqui, que eu vou ler novamente. Então, imediatamente Davi, quando ele soube que a criança morreu, né? Então, imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as vestes, e depois entrou no santuário do Senhor e se prostrou e adorou, né? E retornou para casa e mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Então, eu queria falar hoje rapidamente, esse texto aqui é uma pregação, mas eu queria falar rapidamente sobre a questão de você recomeçar a sua vida, reconstruir a sua vida. Foi o que Davi fez aqui. Nesse momento, a vida dele tinha desmoronado, o reino ia estar sem moral,
a mulher ia cobrar dele eternamente essa criança, o sangue dessa criança ia clamar a ele eternamente. E ele então fala, como que eu vou fazer? Primeira coisa que você precisa saber, querido, Deus quer ajudar você a reconstruir sua vida. Em primeiro lugar, Deus quer ajudar você a reconstruir sua vida. Saiba disso. Em segundo lugar, Davi tomou atitudes certas, que a gente precisa aprender com ele a reconstruir. Uma coisa importante também que você precisa entender, a reconstrução de qualquer área da nossa vida, ela normalmente vai ser um ato solitário. Normalmente você vai estar sozinho para reconstruir. A gente tem o costume de querer que as pessoas nos ajudem a reconstruir algo que a gente destruiu. Muito difícil, querido, as pessoas terem misericórdia de nós. A responsabilidade é sua. Talvez você destruiu alguma área da sua vida, o seu ministério, o seu casamento, o seu relacionamento com algum amigo, amiga. Você destruiu, não foi à toa, foi aos poucos, foi avisado. Às vezes Deus usou pessoas, coisas, situações, te deu chances, mas você foi deliberadamente destruindo. Então agora a responsabilidade, não é que Deus te abandonou, mas a responsabilidade de reconstrução é sua. Então você precisa, uma reconstrução normalmente é solitária, é você e Deus. E foi o que Davi fez. Primeiro ele reconheceu o seu erro. É importante você olhar e reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus. Segunda coisa, ele levantou-se, lavou, tomou banho, pôs um perfume e mudou a roupa. Ele retornou e depois comeu, pediu para comer. Né? Pediu comida e depois de voltar do templo ele voltou e comeu. Então, querido, é importante você voltar aos trilhos, né? Voltar, não ficar em depressão. Aí tem depressão que é causada por uma falta de enzima no cérebro, etc. Aí é uma coisa, mas tem depressão que é causada por causa de uma notícia ruim. Sabe quando aquele efeito que uma pedra, quando é jogada numa água parada, ela causa, né? Você joga uma pedra, vai gerando uma onda e vai aumentando e aumentando e aumentando. Às vezes uma notícia ruim na sua vida, um erro, um problema, uma falha, uma injustiça que aconteceu, você acaba dando tanto valor e aquilo vai crescendo na sua vida e parece que a única coisa que existe na sua vida é aquele problema. Você valoriza o problema. Querido, nós precisamos aprender que isso é um controle que você tem dentro da sua mente, a desvalorizar os problemas, a desvalorizar as coisas ruins, as notícias ruins, os teus próprios pecados e erros. Se Jesus perdoou, por que você não se perdoa? Por que você fica ruminando aquilo como uma vaca que come e volta, vai para o estômago e volta? Não, pega esses pensamentos quando vem, que o diabo joga na sua cabeça, fala, eu não vou ficar com isso na minha cabeça, e coloca outro pensamento. Mas se você não quer pensar outra coisa e ficar, puxa vida, eu devia de ter feito isso, eu devia de ter se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse aceitado aquele emprego. Querido, isso não vai fazer o tempo voltar. Então, mata esse problema de fome, não alimente esse problema. Levantou, tomou banho, o pessoal falou, mas Davi, o pessoal pergunta, mas Davi, tu chorou pra caramba enquanto a criança estava viva, tu não queria comer enquanto a criança estava viva, agora que é a hora do luto, você se levanta, se veste, bota perfume, vai à casa de Deus adorar e come. E ele fala, é isso aí, meu amigo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, entendeu? Então, querido, é necessário na sua vida você entender isso. É hora de você levantar, sair desse chororô aí que não vai resolver o seu problema. Levanta e sacode essa poeira e vá. Ele adorou o Senhor. Adore ao Senhor, porque o Senhor vai fazer você virar esse jogo. Essa é a palavra de Deus para você. Chega de ficar com peninha, levanta, que a reconstrução é responsabilidade sua com a ajuda de Deus. Deus te abençoe abundantemente.